Sonhei com tudo isso aí. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. Eu vou seguir de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas eu perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre. Sabe como é? Eu vou seguir de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas eu perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre. Hoje eu acordei com o pé firme. Difícil de agradecer, nunca ver. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui comigo. Se aconteceu, ainda não me vi. Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas eu perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Uhul! Que delícia começar essa sexta-feira ao som de Tiaguinho e Billy SP. Olá, eu sou a Neívia Justa, esse é o Líder com Neívia, esse programa no ar desde junho de 2020. Hoje é a edição 346. Essas conversas humanas, inspiradoras e verdadeiras com líderes se levam, membros de conselhos e empreendedores, representantes de todas as diversidades humanas em total igualdade de gênero, toda terça e sexta, ao vivo, às 6 da tarde, aqui no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Eu sou uma mulher branca, de cabelo vermelho curtinho. Hoje eu estou de óculos de armação vermelha, batom vermelho, blusa vermelha e colar colorido. Atrás de mim tem uma cortina branca. Quem está comigo hoje é Marcelo Arruda. Marcelo Arruda é um ex-atleta, ex-executivo de grandes empresas e um fundador de startup, CEO, que tem uma missão, um propósito maravilhoso, né? Totalmente relacionado à vida e à história dele. Fundou a Diversidade.io, eu falo IO, estamos no Brasil. E ele está fazendo um trabalho incrível, relacionado ao afroempreendedorismo, ao reconhecimento facial de pessoas negras, né? Ele vai contar um pouquinho para a gente tudo que a empresa dele está fazendo e a revolução que eles estão promovendo, principalmente nas grandes empresas, né? Para conectar afroempreendedores com as grandes empresas. Marcelo Arruda, querido, seja muito bem-vindo. Conta para a gente quem você é. Maravilha, muito obrigado, Neívia. Que prazer estar aqui com você. Eu, Marcelo Arruda, também vou me autodescrever, um homem negro, de cabelo bem baixinho, óculos, armação prateada, sem barba, um pouquinho de bigode, camisa branca social. Atrás de mim tem uma parede branca aqui do nosso escritório, que carinhosamente eu chamo de Consulado de Wakanda. Uau, adorei! E eu sou um persistente, Neívia. Eu acho que é isso. Eu sou um marido, né, a mulher da minha vida, da pessoa que me atura há 37 anos. A Maria, maravilhosa Maria. Pai de 3 filhos. Morei em 18 lugares pelo Brasil, né, por conta, né, da carreira nas corporações. Sempre que havia uma oportunidade, nunca era uma oportunidade onde eu estava, e então, com cara, coragem, mulher e filhos, a gente ia, né, seguindo. Eu tenho um amigo meu que ele fala que eu sou um desperdício porque eu não bebo, não fumo e não jogo. Ele fala, eu conheço tanto bebum, gente boa, sabe? Fumante legal, você não bebe, não fuma, não joga, adora comer pão puro. Eu falo a verdade. Ele é um amigão, né? São os amigos que são os verdadeiros sinceros, né?
Sim, são os que nos dizem as verdades com frases abertas. Sem problema nenhum. E a gente gosta dos amigos, né? Porque eles Sim. dizem que a gente precisa ouvir. Então, eu sou essa pessoa que nasceu em São Paulo, paulistano. Agora, em setembro, fiz 59 anos. Sempre, assim, tive, né, o privilégio de contar numa família com um pai, com uma mãe. E eu digo privilégio porque a maior parte das pessoas negras no Brasil nem sempre tem um lar estruturado, onde, para o meu pai, a educação sempre foi algo extremamente importante. Né? O meu pai era uma pessoa com 3 formações, um administrador, um contador e um advogado. E isso, meu pai nasceu em 1933, Neivia. Olha só. Em 1939 que os negros puderam votar. Quando meu pai nasceu, nem mesmo negros poderiam votar, né? A gente ainda estava a cerca de menos de 50 anos depois da abolição da escravatura. Então, esse é do lado do meu pai, e do lado da minha mãe, neto do seu Benedito Miguel Costa, que é nome de rua em Caraguatatuba. E ele casou 9 vezes, o seu Benedito. Uau! Uma das esposas foi a Dona Maria da Cruz Borges, né? E a Dona Maria da Cruz Borges era uma senhora loira, portuguesa, viúva com 9 filhos. Né, que casou com esse sitiante negro, ex-escravizado. Então, o lado da família da minha mãe parece a ONU, né, que são brancos, loiros, né, pessoas que casaram com orientais, descendentes de orientais, mas é interessante que a minha mãe e mais uma irmã, que eram 2, né, mulheres negras, na época se chamava ainda mulatas, né, porque era o termo, né, pejorativo que usavam. E, infelizmente, minha avó morreu um pouco depois dos anos 50, então minha mãe foi, né, dada pelas irmãs e pelos irmãos para uma casa de família. E é engraçado como meus pais se conheceram num lugar chamado Associação Cultural do Negro, né, que fazia bailes em São Paulo. Então, né, a questão da cultura negra, né, já vem no DNA antes do Marcelo chegar aqui. Sim. E eu sou uma pessoa, né, de bem com a vida. Acho que, resumindo tudo, eu sou uma pessoa de bem com a vida. Muito bom. Conta um pouquinho da história do atleta, que eu descobri em junho, a história do atleta. É verdade. Eu, ao contrário de que todo mundo pensa, né, eu não nasci com mão para o basquete. Quando eu entrava no time de basquete, o pessoal ficava decepcionado. Pô, mas esse cara não joga nada. E muito menos para o futebol. Para quem não conhece o Marcelo, ele é muito alto, tá? E muito menos para o futebol. Parecia que eu tinha 2 pés esquerdos, né? Era terrível. Falava, como é que pode errar tanto assim? Mas eu me encontrei no atletismo, no salto triplo. E interessante que o melhor amigo do meu pai era o Ademar Ferreira da Silva, né? Que foi bicampeão olímpico. Hoje é nome de uma das pontes aqui, né, em São Paulo. É um atleta que, na camisa do São Paulo Futebol Clube, tem 2 estrelas que né, tem a ver com as conquistas que ele fez em Olimpíada. E eu sempre achei assim, interessante o salto triplo. E aí eu fui para o Esporte Clube Pinheiros. E aí que a gente começa a entender um pouquinho as diferenças, né? Que no Pinheiros tem o sócio e tem o sócio-atleta. Pelo menos na década de 80 tinha o sócio e o sócio-atleta. O sócio entra pela Faria Lima, né? Logo ali. E o sócio-atleta tinha que andar até quase a marginal do Rio Pinheiros e entrar pela entrada de funcionários. Mas que na hora que compete a camisa é igual, né? Na hora que levanta uma taça é igual, na hora que ganha uma medalha é igual, mas tinha essa questão do sócio-atleta. E também, né, por conta de ser um sócio-atleta, eu tinha uma dor na coxa e nunca foi muito investigada. Eu estava indo para um campeonato mundial e eu cheguei em Brasília e eu caí sentado, era um tumor no fêmur, né? E aí me levaram para o hospital de base, um pouco antes do Tancredo, tanto que quando o Tancredo entrou lá, eu falei, não sei se vai dar para ele, não. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Porque eles, assim, né, colocaram um fêmur no lugar sem anestesia, sem nada, lá foi E eles queriam amputar minha perna, né? Então eu com 16, 17 anos, né, desesperado, não, pelo amor de Deus, não amputa minha perna, daí engessaram meu corpo, me mandaram para São Paulo, deitaram 9 bancos de um avião e eu fui para São Paulo. E aí eu passei um ano deitado. E é interessante, Neivia, porque eu saí com a mala, né, para ir para um campeonato nacional e depois mundial, e aquela mesma mala voltou para um hospital. E aí a gente descobre coisas, né, que a minha esposa falou que acostuma com tudo, menos com
a minha síndrome de Branca de Neve, que eu acordo assobiando, feliz. 5, 6 horas da manhã, ela fala, por que feliz todos os dias? Pode ser um ou outro dia, mas todos os dias. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque durante um ano eu não podia tomar um copo d'água sem que eu pedisse, né? Eu não podia tomar banho, eu era engessado do peito para baixo, com uma trave segurando os 2 joelhos e as 2 pernas engessadas. E tive que reaprender a andar, né? Eu tive uma redução no tamanho da minha perna direita, que teve, né, a fratura. E aí, depois, né, de curado, fui voltar a andar, encerrou a carreira do atleta, mas eu fazia 110 metros com barreira e também salto triplo, né? A minha principal prova era o salto triplo. E, assim, é um ambiente maravilhoso. Eu tive a sorte de conhecer o João Carlos de Oliveira treinando o atleta, né? E eu acho que para quem gosta, né, de música deve ser encontrar com um Beatle, né? Assim, eu não era, né, tão fã de futebol, os grandes ídolos eram do esporte. E ver ele assim no auge foi um negócio fantástico. Então, acho que vem daquela época, né, que o meu amigo ainda fala, poxa, você não bebe, não fuma, né? Eu realmente fiquei com esse hábito. Depois de casado, passei a consumir carne vermelha, que até nisso, né, só ficava na carne branca. Mas acho que a vida de atleta tem muito a ver com a vida do empresariado, Neivia, porque, primeiro, ela te ensina que ganhar não é todo dia. Sim. Né? Ela ensina a resiliência, ela ensina o convívio com a dor. Acho que todo atleta que eu conheci de alto nível, ele entende que dor faz parte do processo, né? E ser empreendedor é isso também, né? Um ambiente extremamente hostil, que se não é uma dor física, mas quantas noites a gente passa, né? Poxa, será que o mês que vem eu vou estar aberto? Será que a semana que vem? E quando eu atleta, era patrocinado primeiro por uma empresa de farinhas e depois eu fui patrocinado por um banco. E aí, quando minha perna, né, não permitiu mais que eu treinasse, ainda fiquei alguns anos no banco. Aí peguei, depois de 4 anos, pedi demissão e falei, vou fazer medicina. E vou fazer medicina. Né? E aí eu descobri que não basta só pagar a matrícula e as mensalidades. Você também, né, tem que comprar um livro, na época, um atlas de anatomia. Era, eu acho, algo próximo hoje a 10, 15 mil reais, né? E aí trabalhava à noite, estudava de dia. Um dia eu desmaiei, né, num pronto-socorro, com um monte de frasco de sangue na mão. Aí eu falei, não, para, não é por aqui. E aí fui para outros lados. E aí, morando em Santos, já trabalhando na indústria de chocolates lácteos, eu fiquei por 12 anos. E eu fiz tecnologia, né? Era a única faculdade gratuita e eu não tinha dinheiro, então eu fiz a FATEC de tecnologia antes do Microsoft Office, Lívia. Olha a idade, né? Faz tempo. Faz tempo, né? Quando falar que era tudo mato, é a capa que era né, o computador, era mato alto, não era nem grama. Mas foi muito bom porque eu me considero uma pessoa muito feliz, eu acredito que as pessoas da minha geração também, que eu acho que o mundo não passou anteriormente por transformações tão rápidas, né, como nós estamos passando. E esse exercício de se adaptar, tanto no mundo empresarial como no mundo corporativo, é um fator decisivo de sobrevivência dentro das empresas. Sim. Então, para mim, sempre foi assim muito prazeroso conhecer, né, tecnologias, métodos. Eu sempre fui muito desconfiado com o marketing, vou confessar, porque a pessoa queria vender as coisas que não vendiam, sabe? Quando eu era da empresa, eu falei, esse cara está empurrando um negócio que ninguém quer. Não, mas vou fazer isso, aquilo, eu acabei fazendo publicidade, propaganda. Eu falei, tem que ter algum segredo, né? Eu me formei publicitário, depois fiz um curso na FGV de gestão e fiz MBA de varejo, quando eu já tinha 25 anos de varejo. Aí os professores lá da USP falavam um negócio, eu levantava o dedinho e aí atrapalhava a aula, né, Ivete? Aí eles me chamaram e falaram, olha, a gente precisa de alguém que faça um curso de inteligência competitiva, a gente sabe que você consegue. Então, faz esse curso e na aula fica quieto, cala a boca, não fala nada. Aí eu não atrapalhei mais a aula deles e passei a dar, né, a aula de inteligência competitiva em 2005. Olha, vão fazer 20 anos. E isso foi uma experiência também muito legal, porque um professor, né, num órgão que era da USP, dando aula de inteligência,
Era igual nas multinacionais que eu trabalhei. Perguntava se eu era americano. Você é americano? Mas aí é o viés, né? De nunca achar que um negro brasileiro, né, pode ser um professor de uma matéria, ou ser diretor de empresas, ou gerente nacional. Então, acho que isso também é algo que eu não via de uma maneira ruim, porque a gente tem que quebrar padrões. Né? Da mesma maneira que a Neivia foi diretora de várias empresas, e você mesmo, né, compartilhou comigo, poxa, numa mesa só com homens, eu era a única mulher, né, e tinha que ser ouvida e respeitada. Então, a gente tem que entender que se a gente é o primeiro, a gente está quebrando um ciclo e está abrindo porta para outros, né? Sim. Mas, assim, essa é a caminhada do esporte. Tirando o salto triplo, eu não sei fazer nada, Neivia, em esporte, nada. Eu tentei nadar, Neivia, e aí o meu professor, para você ter uma ideia, depois de ele me ver tentar, ele falou, olha, Marcelo, todo mamífero nada, para você ver como eu tento nada. Quando ele falou que ia colocar a boinha do Mickey no braço, eu falei, não, aí eu tenho meus limites também, eu estou saindo d'água. Eu tenho um mínimo de auto-respeito, né? Sair com um pouco de respeito nessa piscina, eu prefiro assim, né? Muito bom. É verdade. Ô, Marcelo, você fez o MBA de varejo ali na FIA? Na FIA USP, dentro da USP, na Luciano Gualberto, né? Eu sou da turma 18, você deve ser umas 2 turmas antes. Eu acho que eu sou 14 ou 15. Por aí, que eu fiz em 2007, 2008. Escuta, e como é que foi a saída do mundo executivo para o empreendedorismo? Como que surgiu a Diversidade.io? Então, eu era diretor, né, de uma empresa de cosméticos e a gente tem um prazo de validade como diretor, né? Esse prazo de validade pode ser pela nossa saúde, né? Ou porque normalmente a gente começa em grandes empresas, aí vai assumindo ser diretor de pequenas empresas, né? Onde a gente não tem um chefe, tem um dono, né? E aí depende do humor do dono, como é que a vida vai seguir. E aí teve um dia que o dono achou que um crescimento, o mercado crescia 11%, o mercado de cosméticos, ele queria que a empresa crescesse 40% e a gente cresceu 39%. Né? E aí ele deu uma bronca na equipe toda, que ele não era bobo, porque está crescendo só 39%. Né? E aí, né, essa transição, eu falei, poxa, eu acho que não dá mais, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu via, e ainda continuo vendo, que existe um Brasil que normalmente as grandes empresas não enxergam, que é o Brasil da periferia, que é o Brasil das pequenas cidades. Eu morei em 18 lugares pelo Brasil, morei no Nordeste, tenho uma filha pernambucana, um meio paulista, meio mineiro e outro santista. E eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas. E aqui mesmo em São Paulo, se a gente andar 30 minutos de carro, a gente está numa realidade totalmente diferente, né, dos Faria Limers, cultura diferente, valores diferentes. E expectativa de vida diferente. Expectativa de vidas diferentes. Né? O que é um modelo de sucesso na periferia, o que é um modelo de sucesso, né, na Faria Lima, na Paulista. Então, eu enxerguei que o meu conhecimento em cosméticos, né, foram 3 empresas que eu fui diretor nessa área, que valeria a pena a gente vender cosméticos, porque a mulher, e principalmente as moças e mulheres, onde o mercado de cosmético no Brasil é mais desenvolvido, menos para homens, ela quer estar bonita, independente da classe social dela. Né? E aí não tem a ver que ela está bonita para outra pessoa, não. Ela quer se sentir bem, né? Ela quer ser valorizada por ela mesma e se sentir em paz. Né? O homem levanta, escova o dente e acha que ele está bonito. Né? E graças a Deus a mulher consegue ter um simancol melhor do que o homem. Né? Com certeza. Então, eu abri uma distribuidora de cosméticos e quebrei de uma maneira maravilhosamente, de perder tudo. Né? Vai primeiro um carro, uma moto, foi a casa, foi tudo. Só não foi a pé. Eu falei, vamos recomeçar. Falei, mas nunca mais eu quero ter estoque de produto. E aí eu criei a Insight, que é a empresa, né, a razão social da Diversidade.io, que era para fazer vídeos. Né? Eu, como publicitário, eu criei uma forma com a tecnologia de 15 anos atrás
de fazer vídeos onde a pessoa me dava um formulário e eu criava vídeos animados ou vídeos com cenas para o pequeno varejo. Eu sempre olhei muito para as empresas que não têm esse poder financeiro, né, que as grandes têm. E aí, inclusive, aqui a Câmara Municipal instituiu o Dia do Afroempreendedor, eu que fiz o vídeo para comemorar, fiz vídeo para a Dow Química, e eu percebia que quando eu ia negociar vídeos, poxa, né, vídeos bons, as pessoas sempre, poxa, mas faz de graça o primeiro. Eu falei, poxa, mas né, como é que eu vou no mercado e falo, olha, essa compra vai ser de graça, mas assim que eu receber o vídeo eu pago? Não existe isso. Sim. Ou, tinha um viés de desconfiança que eu era a pessoa que fazia o vídeo. Tá. Eu falei, acho que faltam as pessoas conviverem mais com empreendedores negros. E aí eu criei um movimento, no MAP, Movimento de Afroempreendedores e Parceiros, né, que a gente fazia rodadas de negócios, e depois eu evoluí para a Diversidade I.O., porque eu comecei com uma HR Tech, mas eu vi que eu, com o meu jeitão, Marcelo, de ser, eu não consigo ajudar muito o pessoal no RH. Eu sou muito agoniado. Eu não sou estressado, eu não sou ansioso, eu sou agoniado. E aí o empreendedorismo é isso, é um cara que levanta todo dia e sabe que tem que buscar, né, o pão dele. E às vezes, não é errado, mas o ambiente do colaborador, do funcionário, é muito mais complexo. Tem, né, tem a bagagem dele, tem cultura da empresa. E, assim, eu tive experiências muito marcantes, né? Uma empresa, um grande varejo, queria contratar pessoas PCDs para ganhar R$ 1.200 há 3, 4 anos. E a pessoa já ganhava R$ 1.200 do governo. Por que essa pessoa ia pegar um ônibus, né? Ela ia passar um risco de subir uma escada numa loja, dessas lojas de varejo, dessa rede? Uhum. Então eu falei, poxa, tem coisas que me ferem. Aí teve uma situação limite, que uma empresa do Paraná queria contratar uma coordenadora negra que fosse do recorte LGBTQIAP. Uma pessoa negra, em Curitiba, já era difícil. A gente achou 9 candidatas, e aí no final ele contratou um homem branco. Que ótimo! E não era porque eu recebi o meu valor, mas as pessoas que acreditaram em mim, negra, sabe, que abriram, né, que gostariam de participar e participaram do processo, eu me senti mal. Eu falei, eu não consigo conviver, né, com esse mundo assim tão cinza. Mas tem hipocrisia, né? Eu estava tentando não ser tão duro, né, mas você que sempre foi do RH, você, né, com certeza tem essa qualidade de ter mais fígado do que eu. Meu fígado não aguentou ali. E eu falei, olha, eu preciso ir para onde realmente eu acho que faça diferença. E é interessante que muitas pessoas negras e mulheres e PCDs, né, e pessoas de outro recorte LGBT, às vezes vão empreender porque não acham no mercado de trabalho formal oportunidades. E são pessoas com talentos assim maravilhosos, mas que infelizmente os muros que existem, né, para entrar em grandes empresas não permite. E eu me encontrei ali porque é algo que eu já fazia, né, e é algo que eu consegui ver resultados de curto prazo, e tive aí a sorte de encontrar uma empresa que foi uma empresa anjo, a Ambev, né, que um dia me ligou o comprador e falou, poxa, nós queremos, né, que você busque, faça rodadas de negócio. Eu já querendo desligar, eu falei, bom, né, isso é um trote, vai me pedir o Pix já. Não é trote, não. Eu falei, bom, então não é trote. E isso, assim, ajudou muitas pessoas a acreditar. É engraçado como, às vezes, a gente se limita porque a gente não acredita que é possível. A gente nunca viu um exemplo diferente, né, conseguindo perseverar. Então, tem muitos empreendedores que, às vezes, não crescem, que falam, poxa, por que eu vou investir? Por que eu vou melhorar a minha empresa ou melhorar a qualidade do meu serviço se quem me quer é o pessoal pequeno? E hoje a gente vê que existem muitas empresas, né, inclusivas que olham para o empreendedor da diversidade de uma maneira muito verdadeira, muito genuína. Sim. Então, eu assim, sou muito satisfeito. Às vezes a palavra orgulho, né, fica de uma maneira estranha, então sou muito satisfeito de poder ajudar uma ou duas pessoas. Eu tento ajudar milhares, né? Mas se eu ajudar uma ou duas, eu falo, poxa, né, essa pessoa, para o bairro dela, para a família dela, para as pessoas que a conhecem, ela vira um exemplo bem diferente, né, de pessoa que realmente quebrou, né, aquele cerco. Sim, sem dúvida. Nossa, adorei, Marcelo. Já conheci um pedaço da história, eu sempre conheço mais pedaços quando eu converso contigo.
A Jordana Saldanha está dando oi para a gente aqui, fazendo um elogio para o meu sorriso. Obrigada, querida. E a Valéria Novis está dando boa noite para a gente, para mim e para você. Quem quiser fazer pergunta para o Marcelo, fique à vontade de escrever aqui. Marcelo, com essa história toda, né, essa trajetória toda, tão diversa, né, e tão otimista, né, como é que você descreve o teu propósito hoje? O que te faz levantar todos os dias da cama? Saber que eu posso fazer a diferença na vida de alguém. Tá. É isso. Eu assim, tenho TDAH e só descobri isso depois de velho, desde pequenininho, né? Então, para mim, quando eu ficava no escritório fazendo as mesmas coisas, indo nas mesmas reuniões, aquilo era terrível. Eu falava, poxa, será que a vida é só isso? E quando a gente, sabe, recebe uma pessoa falando, poxa, você não tem ideia o quanto você mudou a maneira que eu vi a vida, né? Nós fizemos com alguns empreendedores negros uma edição numa revista negra chamada Raça, onde nós colocamos 20, né? Colocamos 20 empreendedores e o que eles faziam. A gente fez uma vaquinha, eu negociei com o dono da empresa, conseguimos sair na revista Raça. E aí um deles era um corretor de imóveis, ele falou, Marcelo, a minha mãe chorou quando viu a revista. Né? Porque ela falou, meu filho, né, que nunca teve oportunidades, hoje eu vejo meu filho na revista que a gente acha que só artista vai estar lá. Ele falou, sim, isso mudou minha vida, mudou minha autoestima. Sim. Então, quando a gente sabe que pode fazer alguma coisa pelas outras pessoas, é maravilhoso. E para mim tem sido isso. Né? Às vezes eu não consigo fazer tudo que eu gostaria, né? E a gente aprende a lidar com a velocidade que a vida tem e não a velocidade que a gente gostaria. Né? Sim. Mas, assim, eu tenho uma passagem que o meu pai, também ligado à questão racial, uma vez ele, vários intelectuais, inclusive o professor Hélio Santos, que ainda é vivo hoje, né? Que é uma referência, inclusive. É uma referência. Né? Eu, pequenininho, tinha 7, 8 anos, eu fui num quilombo aqui no interior de São Paulo, uma comunidade quilombola chamada Cafundó. Tá. E aí o meu pai chegou para a líder desse local e virou para ela e falou, Yocosi? Ela parou, né, ficou um tempo e falou, Nani. E, na minha época, criança nunca entrava em conversa de adulto, nunca, né? Então, daí voltamos para São Paulo, daí eu falei, pai, né, o que é Yocosi? Porque é engraçado como o negro não tem a cultura do negro, né? A gente sabe o que é good morning, né? Bom giorno, ohayou gozaimasu, né? Bonjour. A gente sabe do mundo todo, mas da nossa cultura a gente não sabe. Sim. E aí o meu pai falou, olha, eu aprendi com a minha mãe, né? E Yocosi quer dizer você tem dinheiro. E ela parou, aquela líder, e falou não. E aí, depois de 47 anos, o Carrefour falou, poxa, a gente gostaria de tentar fazer negócio com essa comunidade Cafundó. Falei, gente, não acredito. Só que eles não tinham, eles tinham ainda problema de irrigação, problema de qualidade, de estrutura. E eu chamei um diretor da Ambev, Caio, uma pessoa maravilhosa, Caio Miranda, hoje está trabalhando no México. Falei, Caio, será que a gente consegue ajudar? E eu fui lá. O Caio pegou o carro, a gente foi 47 anos, andamos 2 horas. Né? Um diretor de uma multinacional se propôs a ir comigo. E eu conheci o Marcos, que era o filho daquela senhora. Olha só, Marcelo. E eu fiz a mesma pergunta para ele, eu consegui, e ele falou a mesma coisa, Nani. Caramba, 47 anos depois. Então, aí a gente, sabe, tem que falar, não é possível, não 47 é possível. anos depois, né? O que o mundo mudou em 47 anos? TV, internet, né? Toda a tecnologia, saúde, e eles continuam no mesmo lugar. Sim. E aí eu consegui com a Ambev, eles fizeram uma doação para que eles tivessem, né, uma doação de produtos, para que eles tivessem recursos para poder fazer a mudança que eles queriam. Então, o que me motiva é lembrar da palavra Yocosi, né? Perfeito, perfeito. Duro, um relato duro esse. A Dani, aliás, acho que Dani Moro, a pessoa precisa botar o óculos, né?
Está dizendo que, infelizmente, precisa ir para a aula, mas vai assistir depois. Que conversa boa. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. Marcelo, e quando você pensa no teu estilo de liderança, o quanto você conseguiu permanecer ou evoluir ou transformar nessa tua jornada de executivo para empreendedor? Eu acho que eu entendo que, como empreendedor, eu mudei muito, Neivia. E eu até lamento muito pelas pessoas que trabalharam comigo, porque eu, como executivo negro, eu sabia que eu tinha que ter uma entrega muito maior para eu continuar no mesmo lugar. Sim. Da mesma forma que eu acredito que você, como uma mulher também, sabia que se você entregasse igual um executivo homem, você não estava entregando. Exatamente. Então, infelizmente, eu, gerente, o diretor, as pessoas que trabalhavam na minha equipe não entendiam o tamanho da pressão que eu me colocava e colocava no time. E, assim, eram sempre times que performavam muito. Né? Na Cargill, a gente, em 3 anos, triplicou o mercado de óleos nos grandes mercados. Né? Na Embeleze, a gente teve o maior faturamento que a Embeleze tinha tido em 40 anos, né? Com lucratividade. Eu sempre me obrigava a fazer uma entrega que as pessoas... Era quase sobre-humana, né? Quase sobre-humana. E aí, quando eu entrei aqui, eu, assim, me sinto mais confortável em cobrar a equipe, porque a minha equipe entende o porquê que nós temos que entregar. Né? É uma empresa pequena, mas que lida com a Unilever, a Natura, o Carrefour, a Ambev, a PepsiCo. Então, quer dizer, o padrão que uma PepsiCo tem de um grande fornecedor, ele tem que encontrar na minha empresa. Mas hoje todos entendem isso. Mas eu tinha, e uma vez eu vi a primeira vez uma mulher falando, foi na BASF, ela falando da síndrome do impostor, e eu fiquei de boca aberta. Eu falei, gente, olha, né, que às vezes eu era promovido, eu falei, poxa, mas por que eu fui promovido, né? Porque, assim, eu insistia, eu lutava, né? O meu chefe falava que eu era obstinado. Ele falava, você não é focado, você é obstinado. Eu ficava mal mesmo, quando fechava o mês eu não entregava, né, o resultado, sempre na área comercial. Mas eu fui me conhecendo, então hoje eu consigo segurar muito mais essa questão, né, dentro de mim. Eu acho que eu sou um líder bem melhor porque eu consigo controlar essa ansiedade e eu consigo também entender que nem todas as pessoas têm a mesma cultura ou vieram, né, desse suco cultural que o Marcelo veio, de achar que tem que entregar sempre o máximo, senão ele vai ser mandado embora, senão ele não vai ser valorizado. Eu acho que ouvir é uma coisa que eu aprendi com a idade. Né? A gente escutava só, a pessoa falava, mas faz desse jeito. Porque era o jeito que eu tinha certeza que dava certo. Sim. Mas Você não podia errar. Você não podia errar. Perfeito. Assim, infelizmente, da mesma maneira que eu devo ter ouvido muita piada racista, você deve ter ouvido muita piada machista. E a gente sabia, mas eu vou calar a boca com o resultado. Eu vou calar a boca com o meu trabalho. Né? Eu não vou bater boca, porque eu vou entrar numa guerra que ele já sabe que eu vou perder se eu fizer isso. Né? Ou o negro é barraqueiro, ou a mulher é histérica, né? E vem pra gente, né? Ou o homossexual está tendo chilique, então a gente... Ou a pessoa com deficiência é incapaz. Né? Incapaz, não é isso? Né? Ou a pessoa com mais idade, né, não está acompanhando as mudanças. É lenta. Resistente a mudanças, né? Essa frase resistente a mudanças era quando alguém ia ser mandado embora, né? Então, ele é resistente a mudanças, a gente sabia já. Sim. Então, eu falava, bom, se é resultado que pode, né? E é engraçado que, se você notar, tem uma intersecção e uma costura bem grande com a questão do atletismo. Por quê? Em esporte coletivo, dificilmente eu ia estar num Pinheiros. Mas como eu dependia de mim, né, e a minha marca, o quanto eu saltava e aquilo fazia, né, permitiu que eu estivesse num grande clube, a mesma coisa vendas. Eu precisava depender do meu resultado de vendas para continuar as organizações. Sim. Então, eu sempre, né, fui da área comercial porque eu sentia que era uma área que eu conseguiria ser um pouquinho capitão do meu destino, né? Diferente de outras áreas que fico olhando, pô, mas esse cara eu não sei, né? Mas contra o resultado, né, e contra fatos, os argumentos diminuem.
Mas ainda assim eu fui mandado embora por ser negro já, e não tem problema nenhum, porque depois entrei numa super empresa, que é a Unilever, onde eu fui extremamente acolhido e conheci uma cultura totalmente diferente, né? E o Nelson Mandela falava, né, que ele nunca perdia, ou ele ganhava ou ele aprendia. Então, acho que é uma frase que faz todo sentido, né, Neiva? Para a gente, principalmente, né? Para todas as pessoas que têm marcadores da diversidade, para além do homem branco, hétero, cis, sem deficiência, faz todo sentido, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende, porque, de fato, é uma jornada, Marcelo. Você estava falando aí, eu estava lembrando na conversa que eu tive aqui com o Jairo Marques, quando eu perguntei para o Jairo sobre vulnerabilidade, né? Se ele achava que o que a gente hoje fala, de fato, se comprova na prática, se ele podia se mostrar vulnerável. E o Jairo travou. Ele engasgou e depois ele respirou fundo, ele falou, Neiva, uma pessoa com deficiência não pode ser vulnerável. E é isso, né? Ponto, né? Assim como uma pessoa negra não pode ser vulnerável, assim como uma mulher não pode se mostrar vulnerável. A gente mas a gente não pode se mostrar porque aí, né, vai depor contra a gente, né? E quando a gente para de olhar para o nosso umbigo, né, e começa a entender outros recortes da diversidade, a gente fala, poxa, isso não é possível. Eu tive um técnico, cabeleireiro, numa empresa que eu trabalhei, que eu cheguei, pô, e aí, como é que você tá? Almoçando com ele. E estavam só nós dois, e ele falou, o senhor quer mesmo saber? Eu falei, quero. Ele falou, bom, a minha mãe não me aceita, o meu pai me odeia, meus amigos de infância nenhum falam comigo, e todo dia eu acordo pensando em me matar. Mas aí eu respiro fundo, ponho minha roupa e vou trabalhar. Como é que você vai almoçar depois disso? Não vai. Não dá. Como é que as pessoas se incomodam tanto com a felicidade do outro? Né? Ah, mas ele é um homossexual, mas o que isso vai mudar a tua vida? O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? É. Né? E aí a gente vê um número de pessoas, né, que infelizmente passaram pela vida toda sem poder ser feliz. Né? Que é um negócio que não é preço. Né? A pessoa não quer ter uma casa grande, a pessoa queria ter uma família, queria estar do lado da pessoa que ela ama. Mas, né, por ignorância da sociedade, né, a pessoa tem isso. Então, assim, outra coisa também, na época da Lacta, praticamente todos os vendedores eram homens. E as promotoras de vendas, que abasteciam as lojas, que falavam com o pessoal do supermercado, das lojas americanas, eram mulheres. E eu ficava pensando, mas por que tão pouca mulher, né? Se elas que mais conhecem o produto. Sim. E aí, devagarzinho, isso foi mudando. E hoje tem um time enorme de mulheres na área comercial, até porque a inteligência emocional da mulher é muito melhor. Né? O homem tem aquele instinto bobo ainda de querer provar que ele está certo, e a mulher prefere ganhar o jogo sem querer provar que ela está certa. Né? O homem está com aquela impressão que ele ganhou sem perceber que ele perdeu no início da conversa. Sim. Então, né, não se discute. Né? Então, coisas que a gente para e fala, poxa, por que isso? Né? Então, as empresas que são inclusivas, ela não é inclusiva na questão racial, ela é inclusiva em qualquer recorte da diversidade. Sim. Né? A diretora de compras de sustentabilidade, a Lisa Lieberman, lá da Ambev, poxa, eu falo que é uma jovem, porque tem muito menos idade que a gente, mas é uma pessoa de extrema competência, sabe, de uma visão, de um pique, de uma energia que, assim, contagia. Né? E mérito, talvez, né, do Jean Gereissati, que é um líder que olha os talentos que tem, independente dos recortes da diversidade, e consegue dar espaço, mas nem toda empresa está preparada para dar espaço para o talento. Né? Sim, sim. E o que você falou, né? Inclusão não existe pela metade. Ou você é inclusivo ou você não é. Não tem, é que nem ou você está grávida ou você não está. Não tem meia gravidez, né? Não. Então, a jornada é longa, Marcelo, a gente sabe. A gente tem muito trabalho pela frente. Me conta uma coisa, como é que você constrói relações de confiança? Hoje, eu entendo que é muito se colocando no lugar do outro, através da empatia,
Uhum. através da transparência. E parece bobagem, mas é através da sinceridade, né? Muitas vezes esse tal networking, você quer uma coisa daquela pessoa e você não fala para essa pessoa, você fala, não, eu quero me aproximar, fingir que eu sou amigo e lá na frente eu vou falar. Só que a nossa linguagem não verbal, né, 70% que a gente comunica não é através da fala. Então o outro lado está só vendo onde é que essa história vai chegar, né? Fala, poxa, esse cara não está sendo sincero, né? Tem um ditado japonês que eu gosto muito que fala que só acredita em quem ri quando balança a barriga, né? Que aquele cara que ri sem balançar a barriga não é muito sincero. Adorei! Eu não conhecia esse e eu vi a cena. Né? Você já viu a cena? Se balançar a barriga, isso é sincero. Se não, né? Então, eu acho que a gente constrói sendo muito sincero. Até mesmo quando a gente não quer ter um relacionamento com a pessoa, se a gente puder explicar, né, seja um relacionamento comercial, um relacionamento profissional, é muito honesto a pessoa, né, poder falar isso. Na minha época, na área de compras e vendas, era uma briga terrível com essas grandes redes. Né, porque na época, Cargill, o óleo Lisa baixava 3 centavos, já ligava ou Carrefour ou Pão de Açúcar. Você quer me matar? Eu vou ser mandado embora. Estou mandando o boleto para você pagar a diferença e tal. Eu falei, gente, não é assim. E quando eu saí desse mercado, um dos compradores falou, poxa, Marcelo, uma coisa que eu vou sentir falta é do seu não explicado. Né? Que a pior coisa é você fazer um não e não explicar. Mas quando você explica a razão do não, né, com transparência, a pessoa pode não gostar, mas ela entende. Né? Sim. Sim. Eu acho que nós somos felizes porque a gente criou nossos filhos na época que o não podia ser explicado, né? Hoje os pais parecem que não podem falar não para o filho, né? Tem uma praça do lado da minha casa, aí eu vi 2 pais agachados e a criança de 3 aninhos, 4 aninhos. Não, eu vou fazer isso, não, filho, mas pensa bem, o moço vai achar feio. Ela não conseguia falar não para o filho, né? Pois é muito doido isso. É muito doido, eu vejo muito isso e eu também fico prestando atenção, falo, gente, as crianças precisam de limites, inclusive, até para se sentirem seguras, né? Então... Porque uma das coisas que você falou, o propósito, talvez eu sinto, né, um pouco de ansiedade nessa nova geração pela falta de propósito. Sim. Antigamente, poxa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, né? A gente queria ter um carro. Hoje eles não querem ter carro, não querem ter casa, não querem sair da casa dos pais. Não querem sair de casa, uma delícia. Não querem ter responsabilidade, não querem se comprometer. Não querem casar, não, vamos morar, a gente ajunta. Então, parece bobagem o papo de pessoa velha, mas, na verdade, quando você tem um propósito, você está disposto a pagar o preço desse propósito. Sim. Eu não vi meus filhos crescerem, mas eu estava disposto a pagar um preço de ter um salário melhor e um pacote melhor para os meus filhos, onde eles pudessem, né, ter um conforto um pouco melhor do que se eu ficasse numa posição que não desse um pacote melhor para eles. Sim. E aí a gente assume esse preço e paga. Eu acho que qual pai na nossa idade, né, o pai ou mãe que fala, poxa, eu não fiquei o suficiente com meus filhos quanto eu gostaria. Sim. Não é? Às vezes eu acho que a gente se cobra, mas por um outro lado a gente pensa, poxa, mas o meu filho não teria talvez as oportunidades que se eu não tivesse me dedicado ao trabalho, né, o quanto eu me dediquei. Lógico. Marcelo, como é que você desenvolve a tua habilidade de comunicação? É muito engraçado que eu era extremamente tímido, Neivia. Extremamente tímido. Eu chamava todo mundo de senhor, de senhora. Tímido e formal. Formal, extremamente formal. E aí, eu tomei uma bronca nos anos 80, né? Então, você me desculpa o palavrear. A gerente geral de uma agência que eu trabalhei, né, doutora Maria Alice, ela, Marcelo, você tem que se prostituir um pouco, você é muito durão. Eu queria desmaiar na frente dela. A mulher falar isso pra mim. Falei, meu pai... Gente, adorei essa mulher. Fantástica. Não esqueço dela, sei o nome dela inteiro até hoje. Né? E olha que isso foi na década de 80. E é verdade, porque assim, eu sentia medo das pessoas e não sabia lidar com ambientes que não me eram comuns.
Tá. E devagarzinho eu fui percebendo que as pessoas também eram curiosas para conhecer o Marcelo. Uhum. Então, é lógico que é comum, quando eu vou num evento corporativo de CEOs, eu sou o único negro lá, a maior parte do tempo, às vezes, eu fico sozinho. Mas de vez em quando eu encosto num. Tá frio hoje, né? O famoso conversa de elevador, né? Tá quente hoje, né? Uhum. Pô, o cara que fez ali, não sei não, você gostou dele? E aí a gente começa a conversar. E, assim, eu fui, acho que a última geração dos vendedores viajantes. Uhum. Eu fui de uma empresa chamada Telerede, que ela vendia bloqueador de interurbano na IVA. Hoje as pessoas não têm ideia do que é um bloqueador de Do que interurbano. significava isso? A pessoa tinha um carnê do telefone, eu falava, mas ó, quando chegar o telefone, se você não bloquear o interurbano, você vai vender tua casa para pagar a conta. Sim. Então, eu ia para cidades muito pequenas, no interior de Minas, no interior do Paraná, e eu adorava, nas viagens, conversar com quem estava do meu lado para conhecer as pessoas, né? Uhum. A primeira vez que uma pessoa branca me chamou de doutor foi assim, porque eu estava de terno e gravata, aí um senhor em Pato Branco, né, Paraná com Santa Catarina. O senhor é doutor de cidade ou doutor de fazenda? Eu falei, não, eu sou só vendedor. De doutor não tem nada, só vendedor. Então, eu acho que eu entendi até pelo TDAH que aprender sobre o mundo era mais fácil do que com as pessoas do que com os livros. Uhum. Né? A gente tem uma enciclopédia em volta e eu me incomodo muito com os invisíveis. Quantas vezes a gente vai no mesmo restaurante, né? Várias vezes você não sabe o nome do garçom, Sim. você não sabe o nome da pessoa que te atende. E quando você pergunta o nome, fala o nome dela, aquilo muda o dia daquela pessoa. Sim. Né? Fala, poxa, eu não sou invisível. Né? Se cumprimenta essa pessoa com a mão, faz uma brincadeira do futebol, muda. Então, sim, essas pessoas me ensinam muito da vida, por quê? Porque normalmente essa classe média, abastada, tranquila, acha que é direito, sábado e domingo, não fazer nada. Só que ele quer o restaurante com a pessoa trabalhando, ele quer o transporte, às vezes com o Uber trabalhando, ou o táxi trabalhando, ou o posto de gasolina trabalhando. E aí, quando você vê, principalmente em supermercado, como essas pessoas valorizam um dia da semana, vale mais que as férias de quem não está nem ligando. Pô, que saco, vou viajar, e tem que passar na alfândega. O cara fica feliz com um domingo que ele consegue, sabe, tomar uma cervejinha, comer uma carne. Então, eu fui perdendo, né, e ganhando essa habilidade de tanto viajar. Eu, com todo esse mundo aí nos interiores, essa curiosidade de conhecer o ser humano é que me motivou a quebrar aquele Marcelo Durão. Muito bom, muito bom. Como é que você lida com o erro? Com erro? Com o erro. Olha, eu já sofri muito. Hoje eu sofro bastante, mas eu me penitencio. Continuo sofrendo, só que um pouquinho menos. Um pouquinho menos, né? Eu paro nas 20 chibatadas nas costas hoje. Eu ia até a 50 antes. Tá bom. Jogava sal e álcool, agora não. O erro, para mim, é muito complicado, porque eu sei que todo mundo tem direito de errar, mas eu não sei quem está do outro lado se enxerga que eu, como Marcelo Homem Negro, tenho direito de errar. Sim. E às vezes estou esperando o meu erro para poder justificar, sabe, não fazer um negócio, sabe? E sim. Eu tenho que ter uma maturidade emocional de lidar com o erro, que todo mundo erra, mas eu me esforço muito. Né? Eu durmo muito pouco, eu penso, todo dia eu acordo trabalhando na minha cabeça, tentando corrigir meus erros. E isso é uma característica minha que eu gostaria de mudar, mas eu sei que foi uma maneira que eu aprendi a sobreviver. Né? Eu fiquei sozinho, né? Eu falo que eu sou tão chato que meus pais se separaram e eu fiquei na casa, para você ter uma ideia, né? Minha mãe foi para os Estados Unidos, meu pai foi para o Rio. Falou, olha, eu já vi filho sair de casa, mas os pais saírem de casa, isso é muito chato. Então, eu sozinho, eu não tinha para onde correr. Neivia. Eu tinha que me sustentar, né? Eu tinha que me manter. Então, eu não me permitia, nessa luta de sobreviver, errar. Entendi. Eu me entendo totalmente, Marcelo. Sei exatamente do que você está falando. Conta um pouquinho sobre a paternidade. Sempre fez parte do plano e o quanto os teus 3 filhos te transformaram num homem, num líder, num ser humano melhor? Acho que a paternidade é o maior desafio que uma pessoa, ou a maternidade deve ser o maior desafio que a pessoa tem na vida, né? O maior projeto.
E aí, assim, é um projeto diferente, porque eu tenho uma filha neurodiversa, né? Ela tem esquizofrenia, e a gente começou a lidar com isso com ela com 12 anos, hoje ela tem 24, e não é simples, né? Não é fácil. Também foi um desafio por eu ter dado uma condição um pouco melhor para os meus filhos, que eles entendessem que mesmo com uma condição melhor, eles eram negros, então não podia, né, sair para beber com os amigos, porque se a polícia chegasse, o primeiro que ia apanhar era ele. Né? Os amigos podiam ser cabeludos, eles não podiam ter cabelo grande, porque a polícia ia achar que era maconheiro e né, poderia acabar em tiro. Então, eu fui um pai mais severo, talvez, que eu gostaria de ser, mas sempre pensando na sobrevivência dos meus filhos. Né? Acho que a forma que um homem perto aí de 60 anos queria mostrar amor era dando condições e não dando amor. E isso é um erro, né? Na minha opinião. Talvez eu poderia dar mais amor, né, e menos condições. Mas eu fiz o melhor que eu pude. Claro, né? claro. Eu fiz o melhor que eu pude, mas, assim, é muito legal, porque eu e minha esposa, a gente sempre foi um núcleo familiar, mudando tanto assim, então a gente aprendeu a ser pai e ser mãe sozinhos, né? Sim. Carregar filho, trocar fralda, e minha esposa é mega responsável, né, pelas oportunidades que eu tive na carreira, porque às vezes eu estava a 1.000 quilômetros, né? Ela, você não sabe o que seu filho fez. Eu quebrava braço, quebrava dente, sabe? Caía da bicicleta e ela segurando a barra de uma maneira assim, incrível. O meu filho mais velho, ele é asmático, e ele com 17 anos teve um problema, assim, uma crise grande, e a minha esposa conseguiu carregar ele no colo. Minha esposa tem menos de 1,70 e carregou ele com 1,80 no colo até o carro e levou. Então, são coisas assim que mostram o quanto uma mãe é capaz de fazer por um filho, né? Eu vou te contar um negócio. Teve um apagão no Rio de Janeiro, Neivia. Eu trabalhava na Embeleze, e o Rio, você sabe que é um forno, né? Você morou lá também. E foi um apagão não só no Rio, mas foi na região sudeste, né? Nos anos 2000. E aí minha esposa me liga de manhã e fala, poxa, como é que foi sua noite? Eu falei, foi horrível, né? Passei a noite transpirando, tomava banho, não aguentava. Falei, e a sua? Ela falou, a minha foi pior, porque teu filho teve um problema com asma, e aí o umidificador, né, a bombinha não funcionava porque não tinha energia. Então eu tive que conversar e acalmar ele a noite toda, esperar que os remédios que ele bebeu. Então, isso mostra para o pai também que ele não é nada, né? E que a gente adoraria 1000 vezes passar pelo problema que o filho passa do que você. Então, acho que quem mais me mudou foi minha esposa como mãe, me mostrando, né, a grandeza dela para poder me ajudar que eu me desenvolvesse profissionalmente a ser o pai que eu sou. Muito bom, muito bacana esse reconhecimento, e de fato a gente arranja força de onde a gente nunca imaginou que tinha quando tem a saúde dos nossos filhos no meio. É impressionante isso. Marcelo, a Valéria está perguntando como você conversa com a sua equipe sobre os erros. Valéria, excelente pergunta. Eu, assim, não permito que a questão racial, Valéria, seja um ponto que possa justificar qualquer falha que eles não poderiam ter. E eu me incomodo muito hoje em dia quando a pessoa começa a se definir, eu, mulher, negra, de periferia, gorda. Você não é isso, você é muito mais do que isso. As pessoas tentam se colocar em quadrados. Então, a minha equipe, eu falo assim de uma maneira muito transparente para eles. O mercado espera que a gente seja o melhor, e eu espero que você seja o melhor, mas é o melhor que você pode ser. Então, fica tranquilo, que eu não vou explorar você de uma maneira que você não esteja pronto para entregar, mas eu, na minha carreira, nunca justifiquei meus erros por ser negro, né? Já fui mandado embora por isso, mas isso não é um problema, um fardo, um trauma na minha vida, porque eu também já fui contratado e também não era por ser negro que eu fui contratado. Então, eu peço para que eles sempre não se permitam serem colocados em caixas por conta de qualquer diversidade. Né? A minha equipe é majoritariamente formada por mulheres, e a minha gestora de operação é uma mulher, a Luciana, que a gente se conheceu há 13 anos, quando eu era diretor de uma empresa, né? Ela era supervisora de administração de vendas.
hoje ela toca a operação. E, assim, eu acho que as pessoas precisam primeiro entender o seu valor, Valéria, sabe? Não se permitir que nenhum recorte da diversidade. É lógico, a gente não pode achar que uma pessoa, de repente, PCD, tetraplégica, vai ter um desempenho como uma pessoa que não tem. Mas a gente também não pode usar o capacitismo para falar onde essa pessoa pode chegar. Sim. Então é algo que a gente vai calibrando conforme o talento de cada um. Perfeito, Marcelo. Agora vamos fazer um bate-bola aqui, porque senão a gente vai passar a noite inteira. Eu adoraria, mas né, hoje é sexta-feira. Vamos lá. Qual foi o seu maior aprendizado com a pandemia? Que eu não podia parar. Muito bom. Como é que você cuida da saúde? Conversando com Deus. Olha, essa é a primeira vez que essa resposta aparece aqui. Que mágica! Quais são, na tua opinião, as 3 principais habilidades que as pessoas líderes precisam ter? Resiliência, empatia e inteligência emocional. O que te tira o sono hoje? O mundo. Né? Esse fla-flu que virou esse mundo, né, de intolerância. Sim, de polarização e intolerância, né, Marcelo? Acho que o mundo nunca teve tão binário, né? O grande problema é que atrás de uma tela todo mundo vira leão, né? Sim. Quando a gente se falava olho no olho, um do lado do outro, ninguém brigava à toa, ninguém xingava à toa. E hoje as pessoas se permitem ofender, a ser preconceituosas, a odiar, porque estão atrás, protegidos por uma tela. Sim. Então, esse ranço da tecnologia que me tira o sono, né? Como as pessoas se odeiam sem motivo. Sim. Falando em tecnologia, como é que você está vendo a inteligência artificial? Eu acho que é a maior, quebra de paradigma, de muro que a gente tem desde a impressão da Bíblia. Porque a pessoa não precisa codificar. A gente sempre foi refém de um técnico, né? E antes eram os frades, né, que escreviam nos mosteiros. Tinha um técnico fazendo. Hoje não. Você chega num chat GPT, você fala o que quer e ele responde. E o Brasil é um grande beneficiário porque a gente primeiro se digitalizou antes de se alfabetizar. Então tem pessoas que têm um muro de distância cognitiva muito grande e que não conseguem entender esse mundo de pessoas que tiveram oportunidades de uma boa educação, de uma boa instrução. Então, eu vejo que a inteligência artificial está revolucionando. Eu estou muito curioso do que vem por aí, porque eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Que bom. Qual que é o teu maior sonho hoje, Marcelo? Meu maior sonho é poder, relaxar no sentido de saber que as coisas estão bem. A gente vive, às vezes, olhando a violência gratuita, né? A morte acontecendo por um celular, por um carro. Então, eu fico imaginando, poxa, seria ótimo você sair, né? Poder usar relógio. Os homens praticamente pararam de usar relógio, pararam de usar, né? As mulheres pararam de usar joias. Então, a gente não pode ter o que tem condições de ter, porque ele não pode relaxar. Eu acho que ter essa tranquilidade de viver a vida, eu acho que é algo que seria um sonho para mim maravilhoso. Nossa, muito bom. E tem um outro sonho bem rapidinho, que um dia eu não seja um afroempreendedor, eu seja só empreendedor. Né? Que é a questão racial, como também a questão da mulher, a questão do PCD, do LGBT, não tenha que vir antes da pessoa. Sim, porque vem. E vem, né? Tem uma pessoa que está escrita aqui para mim como LinkedIn User, né? Não aparece o nome, que está dizendo, chegou a internet que quebrou os limites territoriais e agora chegou a IA que quebrou os limites do conhecimento. É isso mesmo. Escreve seu nome para a gente saber quem é você, que para mim não está aparecendo seu nome. LinkedIn User. Sujeito oculto da oração, né? Marcelo, e você já deixou de fazer alguma coisa porque você teve medo? Muitas coisas. Né? Eu já deixei de dar a resposta que eu gostaria de dar, com medo de perder emprego. Né? Já deixei de comprar uma coisa que eu gostaria de comprar,
por ter medo se amanhã eu ia estar empregado ou não. Tá. Mas, por um outro lado, também eu já me permiti ter coisas que eu não achei que teria. Andar de moto esportiva, né? Viajar. A minha memória é muito através da alimentação. Então, até alguns anos atrás, onde eu ia na cidade, eu tirava a foto do prato típico, né? E aquilo era bem legal, porque era aquele prato, era aquele sabor que me remetia àquele lugar e àquela experiência. Legal, muito legal. E se você não tivesse medo de nada hoje, o que você faria que você ainda não fez? Acho que eu tentaria, talvez, morar num outro país. Eu acho que seria uma das coisas. Eu fico assim espantado que às vezes me vem na cabeça, poxa, eu gostaria de, sair da cadeira e ser político. Porque tinha um jornalista, né, o Boechat, ele falava que já existiam, né, os extraterrestres entre nós, porque ele falou, é a classe política. Você vê o pessoal passando fome, necessidade, você vai lá e gasta milhões com nada, né, corrompendo. Então, às vezes, eu acho que eu poderia dar uma contribuição, mas, assim, eu não ia conseguir conviver com aquele ambiente, então... eu acho que o maior dos medos é um dia eu acordar e, nossa, virei político, pelo amor de Deus, me tira daqui. Você sabe que eu tive um convidado aqui que eu fiz essa pergunta, né? E ele disse: se eu não tivesse medo de nada, eu seria político. Olha aqui, LinkedIn User é a Daniela Lenhari Duarte. Show de bola, parabéns. E a Michele Hack está dizendo: que alegria te ouvir, Marcela Arruda. Parabéns pela jornada e valores tão inspiradores. Dia desses, precisamos combinar um café. Abraços. Ótima conversa, Nívia. Claro, será um prazer. O que eu sempre compartilho, eu tenho um problema que eu chamo de síndrome de Forrest Gump. Eu vou contando a minha história e não acaba mais, né? Mas eu prometo que eu vou terminar. Eu acho que é muito comum as pessoas conhecerem o lugar de fala, né? Que era um livro da Djamila Ribeiro. Mas eu entendo outros dois lugares tão importantes quanto, que é o lugar de escuta e o lugar de ação. Né? Então, hoje, eu estou com a Nívia, né, uma mulher branca, escutando e agindo, né, me dando esse protagonismo e essa vez de compartilhar a minha história, e eu sou muito grato. Então, que todas as pessoas tenham a consciência que a causa antirracista não é uma causa de uma pessoa negra, que o machismo não é uma causa da mulher, que o capacitismo não é uma causa do PCD. Em sim, nós todos que nos incomodamos com injustiça, que a gente tem o dever e a obrigação de agir quando a gente vê alguma situação que nos incomoda. Com certeza, Marcelo. Antes da última pergunta, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa conversa, essa conversa deliciosa. E eu sou muito grata, porque cada vez eu aprendo mais com você, né? E grata pela confiança de tudo que você contou para a gente aqui. Então, Valéria, Daniela, Michele, Dani, quem mais? Jordana, nossa, um monte de gente aqui. E convidar você, Marcela, e todo mundo que estava aqui para estar comigo semana que vem. Lembra, Líder com Nívia? É o único programa desse país que tem igualdade de gênero toda semana. Na terça-feira, quem vai estar comigo é o Carlos Oios. E na sexta-feira, é Elisa Prado. Então, vocês olhem aí quem são essas pessoas e eles estarão aqui. Eu vou soltar os convites amanhã. Legal. Marcelo, querido, que legado você quer deixar? Como você quer ser lembrado? Eu espero que um dia, né, falando do Marcelo Arruda, alguém possa falar até que ele não era tão ruim. Para mim, eu estou satisfeito. Porque depois que as pessoas morrem, todo mundo vira santo, né? Ele era tão bom. Né? Eu já fico satisfeito de falar, até que ele não era tão ruim. Para mim já está ótimo. Então, já está no lucro, né? Já está no lucro imenso, né? Valia muito pouco. Então, eu gostaria que, né, no futuro, se alguém pudesse olhar a minha trajetória e que tivesse escrito no meu epitáfio, eu tentei 3 pontinhos, porque não é por falta de tentar. Né? Sim. Todo dia eu tento. A gente sabe, a gente sabe. Deixa um recado, Marcelo, final para os jovens homens e mulheres negros desse país. Eu gostaria, né, de que vocês refletissem que a gente está num mundo que é diferente, é injusto, é um mundo difícil, mas é o nosso mundo. E se a gente quer esse mundo melhor, nós temos que ser atores dessa mudança. Não adianta a gente reclamar sentado num sofá,
Não adianta a gente ser leão de rede social. A gente, de repente, tem que, sabe, abrir mão de um tempo nosso e se dedicar a fazer algo diferente. Assim, eu tenho certeza que a Neivia teria muito mais coisas, né, para fazer nesse tempo dela, mas ela investe em compartilhar histórias, porque as pessoas, quando conhecem histórias, elas conhecem outros seres humanos que passaram por barreiras. Então, eu não gostaria de ser o único diretor negro, o único gerente negro, e para que eu não, né, não seja, e no futuro, que vocês arregassem a manga, porque por mais que seja duro esse mundo, é o nosso mundo e ele pode ser melhor com cada um de vocês se dedicando para mudá-lo. Acho que é Maravilha, isso. querido, é isso aí. Eu sempre digo, né? Se cada um de nós fizer o que a gente pode com o que a gente tem, onde a gente está, juntos a gente muda o nosso mundo, sem dúvida. Super. Só gratidão, Neivia. Só Muito gratidão. obrigada, querido, por essa conversa deliciosa. Um beijo enorme. Bom fim de Muito semana. obrigado a você e a todos que nos viram aí. Tchau, tchau. Tchau, querido.